Hoje vamos falar sobre uma passagem aqui do Evangelho. É preciso nascer de novo para ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Esse nascer de novo, pessoal, não é só a reencarnação, que também é um nascer de novo, né? É você voltar para a escola Terra, num novo corpo, e ter nova oportunidade para mais um aprendizado. Como nós fazemos na escola, você termina um ano letivo, começa o outro, você termina um curso, começa outro, e vamos nos aperfeiçoando. Então é preciso ter essas oportunidades de renascimento, de volta à escola, né, da vida, para continuar o nosso aprendizado. E assim nós vamos nascendo de novo para uma nova ideia, uma nova visão da vida. Quando você faz um curso, por exemplo, o cara vai fazer um curso de eletricista, ele vai nascer para uma nova ideia, um novo entendimento, como funciona a energia elétrica, como ele faz a instalação de uma casa, de tomadas, de disjuntores, de interruptores, né? Então, nós estamos sempre nascendo de novo para novas ideias, novas propostas e novos propósitos também. É uma forma da gente evoluir, da gente crescer. Então, estamos sempre evoluindo, crescendo, entendendo as coisas para dar continuidade ao nosso aprendizado. E assim nós vamos compreendendo a vida. Veja aí, ó. A televisão, no começo, analógica, aquela imagem ruim, cheia de chuvisco, de fantasmas, né? Aperfeiçoaram o receptor da televisão e ela passou a receber imagens e sons digitais. E isso levou ela para um novo patamar. Então, ela nasceu para uma nova situação, melhorou, aperfeiçoou. Depois veio HD, uma alta definição, melhorou mais ainda. E aí vem para o 4K e até 8K já temos aí, não é? Então vai aperfeiçoando. Assim é a nossa mente, assim é o corpo que nós usamos. De acordo com a mente que temos desenvolvido já, da nossa evolução, do nosso amadurecimento espiritual, nós temos um corpo propício que vai dar condições para que a nossa mente possa desenvolver aquilo que nós já temos capacidade de compreender. O Chico, isso me lembra o Geraldo Lemos falando que o Chico ele teve uma encarnação, né? E ficou só um pouquinho no corpo, menos de um ano, e desencarnou. E aí reencarnou imediatamente, porque o corpo dele não estava bem propício para a missão que ele iria desencadear. É a mesma coisa, você tem um celular, ele tem tantos de memória. Dependendo do que você usa, sobra memória, com 16 GB, né? Ainda sobra. Mas se você usa ele mais e precisa de mais programas, de mais aplicativo, trabalha via celular, você precisa de um celular mais potente, 64, 128 GB, um processador melhor, uma máquina mais potente. Então, de acordo com a evolução do espírito, é o corpo que nós precisamos para desenvolver. E você vai dando continuidade àquilo que nós já conseguimos compreender. Já temos olhos para ver, o olho do entendimento, do raciocínio, e já temos ouvidos para ouvir também,
para dar continuidade ao nosso aprendizado. Porque se nós pegarmos um instrumento, um corpo, que não está de acordo com a evolução do espírito que somos, nós vamos ter problema, né? Aí você pode perguntar, mas e essas pessoas que nascem com problemas, os excepcionais, são espíritos que ainda não têm um amadurecimento e precisaria de um corpo melhor? Não, muitas vezes não, esses espíritos eles são inteligentes. Só que na sua última encarnação aqui, na sua passagem aqui, ele usou a inteligência para fazer coisas ruins, coisas negativas, corrupção, crimes, né? Chantagem, fez coisas negativas. E aí ele foi armazenando essa energia negativa, e quando ele foi produzir o seu novo corpo, porque o corpo é o espírito que desenvolve o corpo. Tem lá o encontro do esperma e do óvulo, mas é o espírito que vai desenvolvendo o corpo físico dele. Que nem o bicho da seda que vai tecendo o seu casulo. Então, nós somos colocados ali, passando por um restringimento, né? Uma miniatura, espiritualmente falando. Passamos por esse processo. No livro, tem um livro aí do André Luiz, Missionários da Luz, lá explica bem sobre a reencarnação. Tem a reencarnação do Segismundo, é um capítulo muito explicativo de como ocorre o ligamento do espírito com o óvulo para formar o corpo físico. Então, quando chega, por exemplo, se você usou a sua inteligência para fazer maldade, para fazer coisas negativas, aquela energia negativa, ela fica escurecida naquela parte mental. E quando você vai, então, trabalhar o seu cérebro, essa parte do corpo, não funciona. Há interrupções. E aonde dá as falhas, e aí vem a pessoa com problemas mentais. Se a pessoa usa a mão para agredir, torturar, ela vem, quando chega na hora de formatar a sua mão, também tem aquela energia negativa, ela não vai conseguir formatar uma mão precisa. Então, veja a justiça de Deus. Na pluralidade das vidas, nós encontramos a justiça de Deus, porque ela é a lei número 1 na Constituição Divina, a pluralidade das existências. Tudo aquilo que nós colhemos é que nós plantamos, que nós semeamos. Tudo aquilo que nós passamos na nossa existência é reação das nossas ações de existências anteriores. Veja que coisa interessante, nós temos aí 527 livros do Chico, segundo o Geraldo Lemos, né? Que conviveu com o Chico há mais de 20 anos. São ensinamentos vertidos do mundo espiritual para cá. O médium fazendo o papel do quê? Do correio, trazendo as informações do mundo espiritual para o mundo físico, trazendo aqui para nós. E o Chico trouxe esses 500 e poucos livros aí, que diz que vai passar de 700, com todo o material que ele deixou e que o Geraldo está compilando aí nos livros, né? Conhecimentos vindo do mundo espiritual, e não é das dimensões inferiores, são espíritos evoluídos que estão numa dimensão superior, nos trazendo essas informações, esses ensinamentos, o porquê da vida, de onde viemos, para onde estamos indo, o que estamos fazendo aqui, como nós devemos entender os ensinamentos de Jesus, a vigilância, né?
como devemos agir no nosso dia a dia, evitar as coisas negativas, procurar viver dentro de um conhecimento que nos traz paz, nos traz esperança, nos traz harmonia, nos ajuda a praticar o desprendimento da matéria. Nós somos que nem o balão. Vai soltando os sacos de areia e o balão vai subindo. Nós vamos soltando os sacos da matéria, o apego à matéria, às posses, ao ouro, ao dinheiro, e nós vamos então compreendendo as coisas espirituais, nós vamos ganhando altura, nós vamos levitando, vamos nos desprendendo das coisas que nos prende aqui, a terra, que nem o baloeiro que vai soltando, vai jogando fora lá os sacos de areia e o balão passa a subir, não é? Ou então aqueles que não precisam de sacos de areia, vai abrindo gás, quanto mais abre o gás, mais o ar quente faz o balão subir, não é? E nós precisamos isso, pessoal. Ou jogar o saco de areia, ou abrir o gás mental para que possamos alcançar os altiplanos através do conhecimento, do exercício, do desprendimento. Nós estamos passando agora aí uma fase muito interessante. Veja que sempre, lá no Evangelho, Jesus já fala que no final dos tempos iria ter as tribulações, a perseguição aos cristãos, né? Como teve quando Jesus veio aqui, teve a perseguição aos cristãos. E os cristãos foram perseguidos, né? Nossa, por muito tempo. Levado à fogueira. Nossa, foi uma coisa levada aos circos para os leões comerem. E agora nós iremos passar novamente. Isso está acontecendo. Veja que o regime que hoje está aí tomando conta do mundo, que é o comunismo, o socialismo, né? Eles não gostam do Cristo, não são cristãos, não aceitam o religioso, o cristão. E nesses países, você entra na internet e você vê a perseguição, expulsando padres, pastores, fechando os templos, né, as igrejas, pondo fogo, em vários lugares aí do planeta. É só entrar na internet aí que você vai ver. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país bem cristão, né? Pelo menos teoricamente, porque a gente só vai fazer essa prova mesmo se somos realmente cristãos, não é só na teoria, é nas épocas difíceis da vida que a gente vai se provar se nós somos mesmo. A hora que o leão vier para o nosso lado, nós sentir o bafo do leão, aí nós vamos então nos colocar como cristão, com fé, com tranquilidade, ou vamos sair correndo, ou vamos negar, como Pedro negou Jesus, né? Quem? Eu? Não, nunca vi, nunca nem ouvi falar. Eu cristão? Não, de jeito nenhum. Então, os momentos que a gente realmente põe à prova aquilo que dizemos ser. E agora, veja aí, ó, fecha as igrejas, proíbe os cultos, né? Fecha os centros. É até compreensivo, porque com esse vírus aí que está se propagando, a gente tem que evitar mesmo a aglomeração. Você pode evitar ir numa festa, fazer reunião, porque sempre vem uma pessoa contaminada, nem ela sabe que está, né? Que nem a gripe. E leva aí 10 dias para se manifestar. Então ela vem, contamina todo aquele pessoal que está ali naquela reunião. Até reunião familiar a gente deve evitar, porque às vezes vem um parente, uma pessoa ali naquela reunião, pode ser reunião de meia dúzia de pessoas. E ela não sabe, ela
pegou ônibus, ela foi por aí, se aglomerou, passou perto de alguém contaminado e traz esse vírus. Então, se puder evitar, é bom evitar. Quando a gente tiver que ir no mercado, tiver que tomar um ônibus, né, que não deveria ser tão aglomerado, deveria ter mais ônibus, mas eles não ligam para isso, né, os trens, os metrô. Então, usar realmente aí a proteção, a máscara, né, o que eles pedem para a gente usar, para ver se demora um pouco mais para pegar. Pode ser até que todos venhamos a pegar esse vírus, mas uns pega mais fraquinho, outros pega mais forte, né? Mas a gente vai pegar o vírus e vai sofrer as consequências de acordo com os nossos merecimentos. Você vê que em toda a epidemia, depois da Primeira Guerra de 14 a 18, Primeira Guerra Mundial, morreu mais de 50 milhões de pessoas naquela guerra. Logo em seguida veio a gripe espanhola, que dizem, uns falam que morreu 50 milhões, outros falam que morreu 100 milhões de pessoas. Então sempre existiu, né, essas epidemias e tal. Mas nem por isso vai dizimar a humanidade. Veja que uns desencarnam naquele processo, outros não. Então é uma questão de experiência de vida, de programação de vida, de ter que passar pelo processo. Por isso a gente deve ter fé e tomar os cuidados necessários para não ficar desesperado. Evitar pôr nesses canais de televisão que fica mostrando e só falando do assunto, que morreu tanto, mostrando túmulo aberto. Nós que já temos uma certa idade, a gente já passa mais tranquilo por isso aí, né? Mas se nós voltarmos ao tempo, fazermos uma regressão de memória e nos lembrar quando tínhamos aí nossos 15 anos, 10 anos, né? 18, 20, nós não vimos a vida com essa tranquilidade que vemos hoje. Os mais jovens ficam assustados, ficam amedrontados, traumatiza, desesperançado. Isso causa tristeza, melancolia, causa mais doença, leva muitos ao suicídio, né? Então, evitar essas coisas. E olha, nós não devemos ficar aí chateados porque está proibido de ir à igreja, ir ao centro. Nós devemos compreender que o momento realmente é difícil, é complicado e é bom evitar mesmo, né? Porque não é lá na igreja que nós vamos, eu vou adorar a Deus lá na igreja. Não. Francisco de Assis, que viveu lá por volta de 1200, né? Ele sentia uma voz dizendo para ele assim: reconstrua a minha igreja. E aí ele escutava aquilo lá no interior dele, né? Aquela intuição que vinha forte, como se tivesse alguém falando: reconstrua o meu templo. É o templo, não a igreja, falava, né? Reconstrua o meu templo. E aí ele ficou encasquetado com aquilo e ficou sabendo de uma igrejinha que tinha lá em Assis, na Itália, lá em cima do morro. A igrejinha estava lá caindo aos pedaços, né? Velhinha, chovendo dentro, um estado de ruína avançado. E ele então chamou os colegas dele lá, que estavam acompanhando ele, né? Alguns franciscanos. Ele estava começando a sua vida lá como franciscano. Vamos reconstruir aquele templo ali, porque Deus está falando para mim que precisa reconstruir o templo. Aí foram lá, reformaram o templo, deixou bonito, né? Mas a voz, aquela sensação continuava ali: reconstrua o meu templo. Aí ele falou: mas eu já reconstruí, já reformei, tá bonito lá, tá novo. Aí falou, veio aquela intuição forte: o meu templo não é de pedra, meu templo é o coração dos homens. Então o templo de Deus, pessoal, é o nosso coração. O coração simboliza a nossa emoção, nosso sentimento. Não é lá na igreja que você vai adorar a Deus.
Não é na igreja que você vai mostrar a sua fé, naqueles rituais de ajoelha, levanta, senta. Não é no centro também que você vai mostrar a sua fé. Não se preocupe com isso. É bom você ir à igreja, é bom você ir ao centro, ou aonde você frequenta, no budismo, no esoterismo, não importa onde, na Umbanda, né? É bom você rever os amigos, participar socialmente daquele grupo, não é verdade? É muito bom, faz bem para a saúde da gente. É um conforto. Mas não é lá que nós vamos exercitar. Nós vamos respeitar, eu não gosto dessa palavra de adorar a Deus, sabe? Mas nós vamos respeitar o nosso Criador, Deus. Nós vamos mostrar a Ele que nós confiamos nele, que nós acreditamos nele. É no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar, porque o pensamento gera os nossos sentimentos e gera as nossas atitudes. Nós vamos ser uma pessoa que não vai dar problema para o nosso semelhante, para o nosso vizinho, para um familiar. Se nós vamos ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa simples, se puder ajudar um irmão que vemos que está passando por dificuldade, nós então vamos ajudar. Né? Tem pessoa que você ajuda conversando com ela, tem pessoa que você ajuda ouvindo ela falar. Tem pessoas que você ajuda dando uma camisa, uma calça para ela. Outra você ajuda dando aí 1 quilo de alimento, um pacote de arroz. Então, aprender a identificar qual é a forma de ajudar essa pessoa na situação que ela se encontra. O que ela está realmente precisando. E é nessa convivência do nosso dia a dia que nós vamos mostrar a Deus, a Jesus, que nós somos um cristão. Mostrar ao Pai Deus que nós estamos com o nosso irmão Jesus, entendendo os seus ensinamentos e procurando pôr em prática no nosso dia a dia, de uma forma natural, como respirar, de uma forma automática. Porque com os conhecimentos que temos das leis naturais da vida, que toda ação desencadeia uma reação, que tudo que eu plantar eu vou colher, e que tudo que eu estou colhendo é porque eu plantei, então você automaticamente você vai deixando de ser pessoas vingativas, pessoas rancorosas, magoadas, pessoas com sentimento de vingança, de fazer mal ao próximo, de devolver o mal com o mal, né? Mas você aprende que devolver o mal com o bem é muito mais interessante do que devolver o mal com o mal. E, então a vida fica mais suave, né? O fardo fica leve e o jugo fica suave, as amarras ficam suaves. A pessoa que não tem esses conhecimentos sofre mais, fica desesperada, explosiva, brigando, matando, morrendo. Nós vemos tantos casos por aí no dia a dia, né? Pessoas com pavio curto, pessoas que estão explodindo qualquer coisa. Isso é complicado, isso só vai pesar na vida do dia a dia, vai fazer o fardo ficar pesado. É a mesma coisa de você ter filhos e não adianta os filhos virem para você num determinado dia, né, do Natal, do seu aniversário, aquelas datas assim, pai, ou mãe, eu amo vocês, e abraça, mas está fazendo coisas erradas lá fora. Você está triste porque você sabe que eles estão agindo de forma errada, prejudicando os outros, se prejudicando a si próprio. Você fica triste, não é verdade? Mesma coisa é Deus. Não adianta a gente ir lá na igreja, orar e fazer cara de bonzinho, mas no nosso dia a dia nós estamos maltratando o nosso semelhante, nosso irmão animal, vegetal, a natureza, né, num todo. Estamos vivendo de forma errada.
enganando os outros, dando calote, usando drogas, vivendo até no crime, adulterando em todos os sentidos. E vai na igreja, e faz aquela carinha de santinho, né? E faz aquela oração, e sai de lá, vira o capeta de novo. Então não adianta. Deus não é bobo. Mesma coisa somos nós, como pais. Nós vamos ficar tristes de ver nossos filhos fazerem assim. Assim como o nosso filho também fica triste se ver o pai fazendo as falcatruas, não é verdade? Então, o importante, pessoal, é a gente ser do bem. É ser sincero no nosso dia a dia, na nossa maneira de encarar a vida e viver na sinceridade, nas atitudes boas, bem feitas, né? É isso que conta. Nós vamos chegar a um ponto, e não está muito longe, da gente não ter mais, assim, religião, igreja, determinado ponto para se reunir, para ler o evangelho, cada um entendendo de uma maneira, né? Não vamos. A Sheliana, que é uma extraterrestre, eu gosto muito de ouvir as manifestações dela através da Mônica Medeiros, né? Que eu já comentei com vocês. Ela diz que lá no grau de evolução que ela está, no planeta que eles estão, não tem mais bandeira religiosa. Todo mundo tem a consciência que existe um Criador, né, que nós chamamos de Deus, sabe que existe os estágios em diferentes dimensões, aqui no plano da matéria mais grosseira, como no plano espiritual, que ainda é matéria também. E que nós vamos estagiando nesses planos diferenciados, de acordo com o nosso conhecimento. Mas todo mundo já atingiu um grau de entendimento que aqui na Terra vai acontecer isso. Mais uns 1000 anos aqui na Terra, pelo ano 3000, já no estado de regenerados, o pessoal que aqui continuarem a sua evolução vão ter um entendimento que existe um Criador de todas as coisas, que somos uma irmandade de diversos reinos. Não precisa ter um templo específico para você se reunir lá, mas a nossa vivência, porque o templo é aqui no nosso coração, no nosso sentimento, nas nossas emoções. E nós vamos viver fraternalmente, solidariamente, colaborando, procurando aprender, a desenvolver o entendimento das coisas do mundo, das coisas da vida, de uma forma natural, tranquila, né? Sem precisar ter papa, bispo, padre, sem precisar pagar taxas, dízimo, sem precisar nada disso, fazer comércio com as coisas santas, porque o entendimento de uma forma mais madura, mais esclarecedora, vai estar em todas as mentes dos companheiros que já atingiram o estágio desse amadurecimento regenerativo. Os que hoje, como tem várias modalidades de entendimento, então é normal que exista, cada um pensa de uma forma, porque aqui o planeta Terra é como aquela escola que tem desde o prézinho, primário, ginásio, colégio e até a universidade. Então é uma mistura de entendimento, de mentes, né? Cada um entende de um jeito, cada um vê a vida de uma forma, como lá na escola. Então tem que ter várias igrejas, como várias séries lá na escola, para não misturar o aprendizado. E aí cada um está num grau de entendimento, cada um entende de uma forma.
Quando a escola Terra não tiver mais essas diferentes graus de compreensão, então haverá, como naquela escola, se transformando só em colégio. Todo mundo que está ali entende o currículo do colégio. Aquela outra só o terceiro grau. E assim por diante. Mas por enquanto ainda, segundo o próprio Chico, né, que 2/3 da humanidade, de cada 3, 2 ainda não tem um entendimento claro da vida espiritual. A maioria ainda pensa que morreu, acabou, ou que ao morrer vai para o céu, tocar harpa, né? Ou vai para um inferno de uma vez e lá não vai ter mais oportunidade. Então são maneiras de pensar bem infantilizadas. Porque, pensa bem, Deus, na sua inteligência suprema, jamais ele iria criar, só que na Terra, na faixa de 30 bilhões de espíritos, 8 bilhões, quase 8 bilhões encarnados, e 20 e poucos bilhões desencarnados nas diversas dimensões, nas zonas das trevas, nos umbrais, né, o purgatório, como fala o catolicismo, e nas dimensões um pouco mais elevadas que a nossa, e pegar de cada 3 seres, 2 refúgio. Não é? 2 não tem salvação. De 100 alunos que está naquela escola ali, 60, 70 alunos não vão se formar. Só 30 vai se formar. Não é? Então, que justiça é essa? Que inteligência é essa desse Criador que criou o universo, tantos planetas, tantas casas na casa do Pai, né? Com essas naves gigantescas aí flutuando no espaço. Nosso planeta é enorme, mas é um dos menores que tem. Tem planetas 5, 6, 10, 20 vezes maior que o nosso, flutuando nesse espaço infinito, né? Esse Criador tão inteligente, essa causa primeira de todas as coisas, essa inteligência suprema, não iria fazer isso. Então é muita infantilidade a pessoa pensar nisso, que a vida aqui é uma só, que morreu, acabou, ou que vai logo para o paraíso e outros vai para o inferno, não tem salvação. Não é por aí. Aquele aluno que não passou de série esse ano, ele tem a chance de passar no próximo ano, não é? Uns são mais lentos, outros são mais amadurecidos para entendimento, mas todos vamos chegar lá, porque todos somos filhos desse Criador, desse arquiteto do universo, dessa força maior, essa força suprema, inteligente. Nós somos centelhas desta usina fantástica, não é? Cada usina, cada centelha que vem lá da Itaipu ilumina um LED, ilumina uma lâmpada maior, uma turbina, um motor, não é verdade? A união dessas centelhas vão fazendo a força para as turbinas mais pesadas. E assim somos nós. Então aqueles que até agora ainda não têm esse entendimento, ainda não nasceu de novo, né? Mas eles estão nascendo de acordo com o seu grau de entendimento. O garoto lá no prézinho está nascendo de acordo com o seu grau de entendimento, não é? Está nascendo para o A, E, I, O, U, para as vogais, para as consoantes. Depois ele vai nascendo para um entendimento maior, vai juntando as letrinhas, não é? Vai juntando as sílabas, vai juntando as palavras, formando frase, e aí aprendendo a se comunicar através da escrita e da leitura. Então nós somos esse espírito que caminha pelo universo, nessa viagem que não tem fim, que viemos de dimensões inferiores, de reinos inferiores,
e que estamos caminhando e vamos aí para as dimensões mais superiores e, de acordo com o nosso entendimento, nessa escada de Jacó que nós estamos caminhando por ela, nós vamos alcançando essas moradas da casa do Pai, de acordo com o seu entendimento. Porque não adianta pegar a pessoa lá do prézinho e colocar lá no ginásio. Ela não vai entender a matéria, não é? Tem que ter uma sequência. E espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que muitos espíritos desencarnam e nem tem consciência que desencarnou. Ele acorda e continua a vida dele, a aparência é a mesma, o mundo é o mesmo, é chão para pisar, é sol que nasce, é a chuva que cai, é animais, é floresta, é a mesma coisa do lado espiritual. Então, se você chegar para ele, como o Inácio Ferreira, nos seus livros, ele fala, que a maioria não entende, se chegar para ele e falar, ei rapaz, você passou para o outro lado, mas que lado? Qual lado? Eu sempre estive aqui. Não, você morreu. Que morreu, rapaz? Eu estou aqui vivo. Como é que morreu? Quantas vezes a gente conversa com um espírito que não tem consciência que ele desencarnou? Aí, para dar um choque nele, a gente fala, você, meu irmão, não tem consciência que você morreu? Porque ele entende a palavra morreu. Não adianta falar para ele desencarnou que ele não vai entender. Como morreu se eu estou falando com você? Você é louco, é? Tá caduco? E aí você explica, fala, não, você não está mais aqui do lado físico, o seu corpo morreu. Lembra de Jesus, quando ele foi crucificado, sepultaram ele, ele voltou para conversar com os apóstolos, com Tomé. Eu sempre usava esse argumento, né? E o Tomé não acreditou que ele tinha voltado, e falou que só acreditava vendo, e aí ele se materializou para o Tomé, e se mostrou para o Tomé. Então, meu irmão, nós somos um espírito imortal. Espiritualmente nós não morremos. Mas o corpo que a gente usa tem prazo de validade, e o seu infelizmente, terminou a validade dele. A pessoa fica assim, né? Olha, percebe aí, você está do lado dessa médium, ou desse médium, né? Dessa pessoa, você está do lado dela e está falando através dela comigo. Veja aí, você fala comigo, mas olha a boca que está mexendo, é a dela. Então ele está do lado da médium ali, não está dentro do corpo não, pessoal. Esse negócio de, entrou no corpo do outro, incorporou. Não, não entra no corpo físico. Ele está envolvido no perispírito, que você tem corpo físico, temos o perispírito, que é o intermediário do corpo físico e o espírito, e quando eu vou receber uma entidade, o médium psicofônico, né, que o pessoal chama ele chama de incorporação, o que expande não é o corpo físico, é o corpo perispiritual, que é o intermediário do físico e do espírito que eu sou. Então o médium se sente grande assim, porque o perispírito expande, e o espírito que já não tem o corpo físico se envolve nesse perispírito e usa o corpo do médium e fala através da boca do médium, né? E aí então ele passa a compreender, veja a diferença do seu corpo e do corpo do nosso companheiro ou da nossa companheira que você está do lado aí. Aí ele entende, aí você explica para ele que ele está no mundo espiritual, como Jesus mostrou, tem um companheiro ali do lado dele, que está falando com ele, quem é que está aí do seu lado? Quantas vezes ele fala, é minha mãe, que já... mas ela já morreu. Então, meu irmão, mas você também morreu, do jeito que eu te expliquei. E não tenha medo, não, ouça o que ela está dizendo para você. Ela quer te ajudar, você entender a vida. Aí encaminha, às vezes é o pai, às vezes é um compadre, às vezes é um filho que já desencarnou, está ali para ajudar, um conhecido, um padre, traficante, fala, não, tem um padre aqui, eu conheço ele ia sempre lá conversar com a gente, lá na favela. Então, ouça o que ele está dizendo para você. Ele quer te ajudar você a entender, mas ele já morreu.
Não, meu irmão, só o corpo dele que morreu, ele não morreu, ele está aí, ó, escuta o que ele está te dizendo. O que, que ele está falando para você? Ah, ele está falando para mim com ele vai me ajudar. E aí caminha aquele espírito. A natureza não dá salto, pessoal. Se você não aprende aqui a nascer para essas novas ideias, essa nova compreensão, esse novo aprendizado da vida, você vai demorar um pouco mais para ver o reino de Deus, né? Que é os planos superior. Então, se o aluno não se aplica na matéria, ele vai ser reprovado, vai precisar de ajuda para entender a matéria que ele não entendeu, assim espiritualmente. E quantos casos a gente esclarece os espíritos que morrem, né? Desencarna. O corpo físico dele morreu, ele está ali do lado espiritual, muitas vezes na casa dele mesmo, nas ruas por aí. Não desaparece, não vira fumacinha, não. Tá aí, do lado de um encarnado, tem um monte de desencarnado. Se você está fazendo coisas boas, você tem muitos espíritos bons do seu lado, te dando aquele apoio. O Divaldo Franco fala nas palestras que ali ele está falando ali, explicando para as pessoas, e os espíritos estão trabalhando ali, equipes de médicos que foram aqui continuam medicando, né? Porque o médico não é o corpo físico, é o espírito. E ele continua lá na plateia ali no auditório, dando um passe num, tratando o outro, passando um pensamento para o outro, ajudando a entender o que está sendo dito. É um trabalho que não cessa, não para. Veja no filme lá, O Nosso Lar, né? Tá aí no YouTube. Na época da guerra, os espíritos chegando lá na dimensão espiritual e aquele monte de espíritos ali, André Luiz e outros tantos, recolhendo, né? Carregando os espíritos na maca, levando lá para ser atendido nos pronto-socorro. Então, a vida é assim. A vida é muito simples. O que a gente precisa é entender as coisas. As pessoas não entendem, não querem entender, vivem no desespero da vida, com medo de morrer, não é? Quantos aí que não estão aí com medo de morrer, assustado, desesperado, tomando injeção de soro aí nas garagens da vida, pagando caro para isso, né? Para que esse desespero, esse medo todo? Eu teria medo se eu não fosse morrer. Se inventasse um remédio e falar, se você tomar, você não vai morrer. Eu ficaria com medo. Não vou tomar, deixa a vida seguir seu curso natural. Porque, poxa, tudo tem seu tempo, né? Então, dizem que tudo que é demais enjoa. Você viver muito também enjoa. Ficar aqui 100, 200 anos aqui, Deus me livre. Então, tem o seu tempo, aí você parte para nova viagem, novas experiências, não é? Começa de novo, novas oportunidades, faz uma reflexão, o que você fez que não deveria ter feito, o que você não fez que deveria ter feito, e programa de novo e vamos dar um mergulho na carne aqui outra vez, e vamos de novo aí numa nova experiência, como fazer um curso de aperfeiçoamento, não é? A pessoa faz aí uma faculdade, tem que fazer um mestrado, um doutorado. É assim a vida, nós vamos sempre aprendendo cada vez mais. A vida é maravilhosa, pessoal, por isso que a maior aventura da vida é a própria vida. Se você aprender a ver a vida da forma que a vida é, com essa naturalidade, e que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, e você que constrói o seu mundo, você que edifica o seu céu, como Jesus dizia, né? Edificar o reino do céu que está próximo, está dentro de vós. Então, nós somos o construtor do nosso céu. Nós somos o arquiteto da estrada da vida que nós caminhamos por ela. Sem pressa,
sem desespero, e procurando entender os acontecimentos do dia a dia, né? Na ótica não só aqui do plano físico, mas também na ótica espiritual. Você tem uma visão sabendo que a espiritualidade está trabalhando, o porquê que isso está acontecendo. Tudo o que acontece, as guerras, furacões, terremotos, tudo isso é criado pela energia que nós exalamos. Nós construímos essas energias de acordo com a nossa vivência. E aí nós vamos fazendo as coisas acontecer de acordo com as nossas vibrações. No mundo feliz, imagina que maravilha que não é, né? Deve ser tudo florido, perfumado, tudo bonito, as edificações, aquele pensamento elevado, aquela serenidade, aquela paz, aquela harmonia, não é? O espírito se desprende do seu corpo, faz as suas viagens consciente, não precisa de veículos para poluir a atmosfera, não precisa de nada disso. Lá você vai na velocidade do seu pensamento. São coisas maravilhosas que tem aí pela frente. Então, para a gente ver o reino de Deus, nós precisamos nascer muitas vezes. Nascer para essas ideias, essa compreensão, esses ideais. Hoje nós estamos vivendo uma época maravilhosa. Veja que a transição essa transição que nós estamos vivendo aí, de mundo de provas e expiações para a regeneração, começou em 1757, segundo o Chico, né? Já vai para 300 anos aqui em 2057. São 6 gerações. Já poderia ter acontecido na 4ª geração, na 5ª, mas não, ficou para a 6ª. Cada geração compreende esses 50 anos. Já estamos no final dessa transição. Veja aí o que veio para nós, tecnologia, nessas últimas 2, 3 gerações para cá. Teve a libertação dos escravos, teve a vinda do espiritismo para nós, né? Começou na França, depois trouxeram para cá. Teve o espiritismo abriu as cortinas, né? Hoje nós vemos o mundo espiritual através do nosso entendimento e dos ensinamentos que estão chegando para nós, da literatura. E amanhã nós vamos ver através da televisão aí, os filmes, como se fosse o Big Brother, né? Os acontecimentos ao vivo lá, de diferentes dimensões, nós vamos sintonizar naquelas diferentes dimensões, como hoje você sintoniza em diferentes canais, no YouTube, na Netflix, né? Na TV aberta. Nós vamos ver o que está acontecendo lá. Eles lá vendo o que está acontecendo aqui, nós vemos o que está acontecendo lá. Vamos ter esse intercâmbio, porque nós vamos ter um entendimento maior, isso não vai nos assustar. De acordo com o nosso conhecimento, nós vamos desvendando tudo isso. Depois teve a Primeira Guerra, teve revoluções terríveis aí, né? Lá nos Estados Unidos, para a libertação dos escravos, o Norte e o Sul, né? Antes da Primeira Guerra, aí veio a Primeira Guerra. Depois, entre outras tantas guerras que sempre tem, as grandes guerras, aí veio as epidemias, depois veio a Segunda Guerra. Aqui no Brasil tivemos a Revolução de 32, né? Então sempre tivemos esses conflitos, esses tumultos todos, nessa transição. E agora, graças a Deus, por um triz, não saiu a Terceira Guerra, né? E segundo que a gente vê aí, a espiritualidade, o Chico falando que se não saísse até 2019, não sairia mais. Já passaram aí 2 anos, né? Então,
Tomara que não saia uma guerra nuclear, porque tem explosivo aí para explodir a Terra 80 vezes. Então acaba, aí vira um chapéu velho isso aqui. Isso é ruim não só para a Terra, como para os planetas em volta. Para nós, o planeta está lá longe, mas para a espiritualidade, o planeta está ali do lado, que nem a casa do vizinho. Então complica tudo. E graças a Deus, nós estamos aí, recebendo todas essas informações, essa tecnologia. Hoje, pregando aí o Evangelho, né? Pastores e padres e expositores espírita, passando a nossa experiência através da tecnologia, da internet, na casa de cada um. Olha que beleza, a pessoa não precisa sair de casa para ouvir um evangelho, uma palestra. Os simpósios estão feitos aí online, não precisa viajar lá para a Europa. As grandes reuniões políticas aí, né, da ONU estão sendo feitas aí online também. O Divaldo faz as palestras dele sem sair de casa, não precisa ficar viajando pelo mundo igual ele ficava. Nossa, facilitou muito a vida. Então, quem quer, hoje está muito fácil. E as pessoas passam aquele pouquinho que elas sabem. Você, para fazer um trabalho desse que nós estamos fazendo aqui, ninguém é sabichão, não. Nós somos todos aprendizes aqui. Você lê uma passagem do Evangelho, comenta ela, passa a sua experiência de vida, mostra como é que você está vendo a vida de uma forma positiva, otimista. Você está ajudando o seu semelhante. Não tenha medo de fazer uma exposição, de uma leitura boa do Evangelho no YouTube, aí, nem que você não participa de nenhum ponto religioso, faz por conta própria, né? Coloca aí no YouTube, no Face, vai praticando, vai passando as informações, aquela informação que você tem, que te ajudou, aquela leitura, aquela passagem da sua vida, isso serve de exemplo, isso aí vai ajudar outras pessoas. Você não vê os livros psicografados, essa experiência que a gente adquire de espíritos, pessoas que passaram por aqui, hoje no mundo espiritual, contando para nós, olha, eu fui um deficiente mental, porque eu agi assim na vida passada, aí eu encarnei desse jeito, e agora eu estou aqui assim assado. Olha, aconteceu isso, eu participei da guerra, eu fiz encrenca aí com meus familiares, agora eu estou passando por essa situação. Isso tudo é aprendizado, é experiência. Eu vejo tantos companheiros que começam a fazer o trabalho aí, depois para. É difícil, pessoal? É sim. Antes da gente fazer a palestra, eu tenho que fazer a palestra quarta-feira. Segunda a terça a gente já fica meio tenso. E você lê uma coisa, e lê outra, e pensa numa coisa, pensa em outra. Isso eu que já estou aí há quase 40 anos fazendo isso, hein? Então, sempre vai ser assim. Quantos companheiros que não fizeram curso aí de expositor, Santo André, Ribeirão, Mauá, e uns não fizeram nenhuma palestra, outro fez uma meia dúzia e parou, outro fez uma. Dá insegurança? Dá, mas assim que você começa a falar, é importante você ter conhecimento, ter conteúdo, ler, ouvir bastante. E aí você começa a falar e a coisa vem, puxa o fio da meada. Então não tenham medo não, vamos à luta aí, não parem não. Vamos em frente, que atrás sempre vem gente, né? Mas então, pessoal, é isso aí. Espero, com esse bate-papo simples, né? Nós não somos nenhum intelectual, nenhum palestrante, não somos nenhum Divaldo da vida, não é? O Chico, mas passamos aí a nossa experiência, a nossa maneira de ver a vida e esperamos que isso possa servir de alento, trazendo esperança, conforto, serenidade na vida, ajudando a ver a vida de uma forma tranquila e serena. Nós estamos numa nave desse planeta abençoado chamado Terra. Estamos sobre nosso piloto é Jesus. Ele está pilotando essa nave. E Deus é o dono desse universo infinito, né? E é nosso Pai, então nós somos herdeiros dele. Não tem por que ficar aí apavorado com nada, não.
Vamos seguir em frente com muita tranquilidade, com muita paz, esperança, procurando sempre ser uma antena positiva de captação e de emissão de pensamentos e palavras e as nossas ações boas. E não se preocupa em ir lá na igreja A ou B, não. Faça a sua vida no seu dia a dia, reúna a família, bate um papo, ouve uma palestra junto, comenta, fala mais em Deus, fala mais da vida espiritual, ensina seus filhos, mostra para eles que desde criança, que é natural, os acontecimentos, sempre aconteceu, porque isso aqui é uma escola boa, tudo isso é oportunidade de aprendizado, isso não é terror, isso não é castigo, não. Isso é oportunidade de aprender, de amadurecer, de entender a vida. Trabalhe esse psicológico dos seus familiares e o seu próprio, né? É assim que nós vamos nos fortalecendo e vamos nascendo aí para novos entendimentos. Vamos chegando mais perto de Deus, certo? É o que eu sempre digo, que os espíritos falam, que a vida não acaba aqui não, pessoal. Além do túmulo, o espírito ainda canta os seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz, a divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e toda a terra inunda de esplendores, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Graças a Deus, graças a Jesus, fiquem na paz, até a próxima. E se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, quer perguntar aí, pergunta, que depois a gente responde, viu? Dá o seu positivo ou seu negativo aí, compartilha, ajuda a espalhar, a propagar a informação. Se foi boa para você, ajuda a propagar, não é? É uma forma da gente ajudar o nosso próximo. Graças a Deus e fiquem todos na paz.